Ele perdeu tudo por fazer a coisa certa. Demitido, humilhado na frente de todos, sem saber de onde viria o dinheiro do aluguel do mês seguinte. Mas o que ele não sabia é que aquela mulher que ele salvou na chuva torrencial da Marginal Tietê estava prestes a mudar completamente sua vida. Antes de começarmos essa história incrível, comente abaixo de qual lugar do mundo você está assistindo. Vamos ver quantas cidades conseguimos alcançar hoje. A luz fraca da manhã mal conseguia atravessar as nuvens pesadas que cobriam São Paulo quando Bruno Carvalho abriu os olhos com um sobressalto. O despertador marcava 6h47. Ele tinha apertado o botão de soneca 3 vezes sem perceber. Um palavrão escapou de seus lábios enquanto pulava da cama, os pés descalços encontrando o chão frio do apartamento. "Miguel, acorda, campeão!" Sua voz ecoou pelo corredor estreito enquanto ele corria até o quarto do filho. "A gente dormiu demais!" O apartamento de 2 quartos no bairro da Vila Mariana era modesto, com paredes que precisavam de uma nova pintura e móveis que contavam histórias de tempos melhores. Mas Bruno havia transformado aquele espaço em um lar. Fotos de momentos felizes preenchiam cada canto disponível. Miguel dando os primeiros passos, Laura sorrindo naquele vestido amarelo que ela tanto amava, os 3 juntos no Parque Ibirapuera, num domingo ensolarado que parecia pertencer a outra vida. 3 anos. Já haviam se passado 3 anos desde o acidente. Bruno afastou o pensamento com um movimento brusco de cabeça, concentrando-se na urgência do momento. Na cozinha, a cafeteira velha começou a borbulhar e fazer aquele barulho estranho que prometia uma morte iminente há meses. Ele colocou 2 fatias de pão na torradeira enquanto procurava desesperadamente pela lancheira do Mickey Mouse de Miguel. "Pai, não acho minha camisa do uniforme." A voz de Miguel veio do quarto ainda carregada de sono. "Deve estar na 2ª gaveta, filho. A limpa." Bruno olhou para o relógio digital do micro-ondas. 6h53. Seu coração acelerou. A reunião com a diretoria nacional começava às 8h em ponto, e seu chefe, Renato Figueiredo, tinha sido cristalino na mensagem de WhatsApp enviada ontem à noite. "Bruno, não me decepcione amanhã. A diretoria está vindo avaliar pessoalmente os candidatos à promoção. 1 minuto de atraso e você está fora da corrida. Não estrague sua chance." Essa promoção significava tudo. Gerente de logística para diretor regional. Um aumento de quase 60% no salário. Mas mais do que isso, significava segurança. Significava não ter que escolher entre comprar o remédio de alergia de Miguel ou pagar a conta de luz. Significava talvez, finalmente conseguir dar ao filho o tipo de vida que Laura teria querido para ele. O cheiro de queimado invadiu suas narinas. "Não, não, não!" Bruno correu até a torradeira, mas já era tarde. 2 fatias de carvão fumegante eram tudo o que restava. Ele a jogou na pia com um suspiro de frustração, abrindo a janela para dissipar a fumaça. Lá fora, o céu estava carregado, pesado de chuva que ameaçava cair a qualquer momento. Miguel apareceu na porta da cozinha, a camisa do uniforme meio para dentro, meio para fora da calça, os cabelos castanhos em todas as direções possíveis. Aos 7 anos, ele era a cópia exata de Laura. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo sorriso torto que iluminava qualquer ambiente, a mesma gentileza inata que fazia dele uma criança especial. "Deixa eu te ajudar com isso, campeão." Bruno se ajoelhou, ajeitando a camisa e passando os dedos pelos cabelos do filho, tentando colocá-los em alguma ordem. "Hoje vai ser um dia importante para o papai no trabalho, tá? Aquela promoção que eu te contei. A que vai fazer a gente ter mais dinheiro?" Miguel perguntou com aquela franqueza brutal das crianças. Bruno sentiu um aperto no peito. "É, filho, essa mesma." "Então você vai conseguir comprar o videogame que eu quero?" "Vamos com calma." Bruno sorriu, terminando de arrumar o uniforme. "Mas vamos conseguir melhorar bastante nossa vida. Talvez até mudar para um apartamento maior, quem sabe com uma varanda de verdade onde você possa brincar." A campainha tocou, aguda e insistente. Bruno franziu a testa. Eram apenas 7h05 da manhã. Quem seria? Ao abrir a porta, encontrou Dona Jurema,
a proprietária do apartamento. Ela tinha 68 anos, era viúva havia uma década, e seus olhos cansados carregavam a gentileza de quem sofreu muito, mas se recusou a endurecer o coração. Usava um roupão florido e chinelos gastos, e suas mãos tremiam levemente enquanto segurava um envelope. Dona Jurema, bom dia. Tudo bem? Bruno perguntou, já sentindo o estômago apertar. Bruno, meu filho, ela começou, a voz embargada. Você sabe que eu não queria fazer isso. Você e o Miguel são como família para mim. Depois que o Arnaldo se foi, vocês trouxeram vida para esse prédio de novo. Bruno fechou os olhos por um momento. Sabia o que estava vindo. Mas eu preciso do dinheiro, meu filho. São 3 meses atrasados agora. Minha aposentadoria mal cobre os remédios da pressão e do diabetes. O síndico já me ligou 2 vezes cobrando o condomínio que eu não consigo pagar porque... Ela parou, limpando uma lágrima que escorria pelo rosto enrugado. Eu sinto muito, Bruno. De coração. Mas eu vou precisar pedir para vocês saírem se até sexta-feira não conseguir pelo menos metade do que está em atraso. Sexta-feira. Daqui a 4 dias. Dona Jurema, Bruno passou a mão pelos cabelos, o peso do mundo esmagando seus ombros. Hoje tem essa reunião importante no trabalho. Se eu conseguir a promoção, eu prometo que até sexta eu pago tudo. Tudo que eu devo, mais o mês que vem adiantado. A senhora tem minha palavra. Os olhos de Dona Jurema se encheram de esperança. Você acha mesmo que vai conseguir? Eu preciso conseguir, Bruno respondeu. E não era mentira. Depois que ela saiu, Bruno encostou-se na porta fechada, respirando fundo. Miguel estava parado no corredor, a mochila já nas costas, observando o pai com aquela expressão preocupada que nenhuma criança de 7 anos deveria ter. Pai, a gente vai ter que sair daqui? Bruno forçou um sorriso, ajoelhando-se na altura do filho. Não, campeão. Não vamos. O papai vai resolver tudo hoje, tá bom? Confia em mim. Miguel assentiu, mas seus olhos ainda carregavam preocupação. Ele enfiou a mão no bolsinho da mochila e tirou um papel dobrado, estendendo para o pai. Eu fiz isso para você ontem à noite, quando você estava no banho. Bruno desdobrou o papel com cuidado. Era um desenho feito com giz de cera, mostrando uma figura adulta com o que pareciam ser asas enormes e brilhantes em amarelo e dourado. No topo, em letras maiúsculas irregulares mas caprichadas, lia-se: Papai ajuda todo mundo. Você vê, pai? Miguel explicou, apontando para o desenho. Você tem asas de anjo porque você sempre ajuda as pessoas, como quando você consertou o vazamento da Dona Jurema sem cobrar nada. Ou quando carregou as compras daquela senhora do 302 até o apartamento dela. Ou quando... Ei! Ei! Bruno interrompeu, a voz falhando. Ele puxou o filho para um abraço apertado, escondendo as lágrimas que ameaçavam cair. Obrigado, campeão. Isso aqui é o presente mais bonito que você podia me dar. Ele dobrou o desenho com todo cuidado e colocou na carteira, bem ao lado da última foto que tinha de Laura viva, tirada 2 dias antes do acidente. Ela estava rindo, os cabelos ao vento, feliz e inteira. Pai, já são 7h15, Miguel avisou, olhando para o relógio da parede em forma de sol que Laura tinha comprado numa feira de artesanato. Bruno sentiu a adrenalina subir. Rápido! Calça o tênis, vamos! Ele pegou uma banana e um pacote de bolacha cream cracker, jogando tudo na lancheira do Mickey. Não era o café da manhã ideal, mas teria que servir. Pegou sua própria bolsa com os documentos da apresentação, conferiu se tinha a carteira e as chaves, e em menos de 3 minutos estavam descendo os 4 lances de escada até o estacionamento do prédio. O Corsa 2008 prata estava parado na vaga de sempre, coberto de poeira e com uma pequena amassado na porta traseira que Bruno nunca teve dinheiro para consertar. O carro era uma relíquia que insistia em continuar funcionando por pura teimosia, mas era o que eles tinham. Bruno ligou a ignição e o motor tossiu 2 vezes antes de pegar, expelindo uma fumaça acinzentada pelo escapamento. Esse carro é bravo, né, pai? Miguel comentou enquanto colocava o cinto. É um guerreiro, igual a gente. Bruno respondeu, já manobrando para sair da vaga.
Eles saíram do prédio e entraram no trânsito ainda moderado da Avenida Domingos de Moraes. Miguel ligou o rádio, sintonizando numa estação que tocava músicas infantis, e começou a cantarolar baixinho. Bruno olhou de relance para o filho e sentiu uma onda de amor tão intensa que quase doía. «Miguel», ele disse de repente, «você sabe que o papai te ama mais que tudo no mundo, né?» «Eu sei, pai. Eu também te amo. E a mamãe também te ama, lá do céu». Bruno engoliu em seco, concentrando-se na rua. A chuva começou a cair. Primeiro apenas algumas gotas no para-brisa. Depois um tamborilar constante que foi aumentando de intensidade. Ele ligou os limpadores, que chiavam a cada movimento, deixando listras de água pelo vidro. O trânsito foi engrossando conforme se aproximavam da escola de Miguel. A chuva agora caía pesada, transformando as ruas de São Paulo num caos aquático. Carros buzinavam, motos serpenteavam entre as faixas e pedestres corriam para se abrigar debaixo de marquises e pontos de ônibus. «Lembra quando a mamãe dizia que a chuva era coisa boa?» Miguel perguntou de repente, olhando as gotas escorrerem pela janela. «Lembro sim, campeão. Ela dizia que era Deus regando o jardim dele para fazer as flores crescerem. Será que ela é uma flor no jardim dele agora?» A pergunta atingiu Bruno como um soco no estômago. Ele piscou rapidamente, afastando as lágrimas. «Com certeza, filho. A flor mais bonita de todas.» Finalmente chegaram à escola estadual Professor Anísio Teixeira, onde Miguel cursava o 2º ano. A fila de pais deixando os filhos se estendia pela quadra, todos correndo sob a chuva para entregar as crianças na entrada coberta. Quando chegou a vez deles, Bruno apertou o filho num abraço rápido. «Tenha um ótimo dia, campeão. O papai vai te buscar às 5 em ponto, tá bom?» «Tá.» «Boa sorte na reunião, pai! Lembra das suas asas de anjo!» Miguel deu um sorriso radiante, pegou sua mochila e saiu correndo sob a chuva até a cobertura da entrada, onde uma professora o esperava. Bruno esperou até ver o filho entrar no prédio, depois olhou para o relógio do painel. 7h52. Ele tinha exatamente 38 minutos para chegar ao trabalho, estacionar, subir até o 3º andar e estar sentado na sala de reuniões antes das 8h30. Era apertado, mas possível. Ele saiu do estacionamento da escola e pegou o caminho de sempre. Avenida Rubem Berta até pegar a Avenida dos Bandeirantes e então subir pela Marginal até o hipermercado na Zona Leste. Com trânsito normal e sem imprevistos, eram 25 minutos de caminho. Mas enquanto dirigia pela Rubem Berta, com a chuva martelando o teto do carro e os limpadores lutando uma batalha perdida contra a água, Bruno sentiu um aperto no peito. Uma sensação estranha, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Ele balançou a cabeça, afastando o pressentimento. Era só nervosismo pela reunião. A Marginal Tietê estava à frente, suas pistas largas já cheias de carros, ônibus e caminhões. Bruno entrou no fluxo do tráfego, mantendo-se na faixa do meio, acelerando sempre que possível. O rádio noticiava acidentes em 3 pontos diferentes da cidade, todos causados pela chuva. «Tome cuidado nas ruas hoje, paulistano», a locutora dizia com voz profissional. «A Defesa Civil alerta para risco de alagamentos e aquaplanagem. Se puder, evite.» Bruno desligou o rádio. Ele não podia evitar nada. Precisava chegar. 8h04, 26 minutos. A chuva estava tão forte agora que a visibilidade tinha se reduzido drasticamente. As luzes de freio dos carros à frente brilhavam como olhos vermelhos através da cortina d'água. Bruno diminuiu a velocidade, consciente de que um acidente agora seria o fim de tudo. Foi então que ele viu, mais à frente, encostado no acostamento da Marginal, um carro branco com o pisca-alerta ligado. E ao lado dele, debaixo da chuva torrencial, uma figura feminina acenando desesperadamente para os carros que passavam em alta velocidade, jogando ondas de água suja sobre ela. Mesmo de longe, Bruno conseguiu ver algo que fez seu coração apertar. A mulher estava grávida. Muito grávida. E estava completamente encharcada, uma mão protegendo a barriga enquanto a outra continuava acenando, pedindo ajuda que ninguém parecia disposto a dar. O pé de Bruno aliviou involuntariamente no acelerador. Não.
Ele sussurrou para si mesmo, olhando para o relógio. 8h07. Não, não, não. Mas seus olhos voltaram para o retrovisor, onde ainda conseguia ver a mulher, pequena e vulnerável na chuva. O desenho de Miguel queimava no bolso de sua carteira. Papai ajuda todo mundo. Bruno cerrou os dentes, suas mãos apertando o volante com força. Cada segundo que passava, o levava mais longe daquela mulher e mais perto da reunião que poderia salvar sua vida financeira. Salvar. A palavra ecoou em sua mente. E de repente, ele estava pisando no freio, acionando a seta, fazendo uma conversão irregular que arrancou buzinas furiosas dos carros atrás dele. Seu coração martelava no peito enquanto voltava pela marginal na direção contrária, procurando um lugar para atravessar de volta e chegar até a mulher. "O que eu estou fazendo?" ele murmurou, mas já sabia a resposta. Ele estava sendo o homem que Laura tinha se apaixonado. O homem que Miguel desenhava com asas de anjo. O homem que não conseguia simplesmente passar por alguém que precisava de ajuda. Mesmo que isso custasse tudo. Bruno encontrou uma abertura no canteiro central 500 metros à frente e fez o retorno, ignorando os olhares irritados dos motoristas que precisaram frear bruscamente. Seu coração batia acelerado, não apenas pelo perigo da manobra, mas pela plena consciência do que estava fazendo. Cada segundo que passava era um segundo a menos para chegar à reunião. Ele voltou pela marginal, os olhos fixos no carro branco que agora aparecia à sua frente. A mulher ainda estava lá, mais curvada agora, uma mão apoiada no capô do carro, enquanto a outra permanecia protetora sobre a barriga. Mesmo através da chuva pesada, Bruno podia ver que algo estava errado, muito errado. Acionou o pisca-alerta e encostou logo atrás do veículo dela, deixando uma distância segura. Antes de sair, olhou para o relógio do painel uma última vez. 8h14. 16 minutos até a reunião. Impossível chegar agora. "Que Deus me ajude", ele murmurou, pegando o guarda-chuva velho que mantinha embaixo do banco. A chuva o atingiu como uma parede sólida no momento em que saiu do carro. O guarda-chuva oferecia proteção mínima contra a tempestade. Em questão de segundos, suas calças sociais já estavam encharcadas, os sapatos sociais afundando em poças que se formavam no acostamento irregular. "Socorro, por favor, me ajude!" a mulher gritou quando o viu se aproximando. Ela tinha por volta de 30 e poucos anos, cabelos castanhos grudados no rosto pela chuva, e sua barriga era grande o suficiente para indicar que o bebê poderia nascer a qualquer momento. Suas roupas, um conjunto de calça e blazer cinza que provavelmente eram elegantes quando secos, estavam completamente encharcadas e sujas de lama. Calma, eu estou aqui", Bruno disse, estendendo o guarda-chuva sobre ela, embora a chuva viesse de todas as direções. "O que aconteceu?" Eu derrapei", ela ofegou, o rosto contorcido de dor. "Bati no guardrail. O carro não liga mais e meu celular quebrou no impacto." Ela mostrou os pedaços do aparelho em sua mão trêmula. "E agora estou tendo contrações. Não devia acontecer ainda. Faltam 3 semanas. Eu preciso chegar num hospital, por favor." Bruno olhou para o carro dela. Um Honda Civic recente, provavelmente do ano, com o para-choque dianteiro amassado e vapor saindo do capô. O guarda-rail ao lado tinha marcas frescas de tinta branca. "A senhora está machucada? Bateu a cabeça? Sangramento?" ele perguntou, tentando manter a calma apesar do pânico que começava a crescer dentro dele. Não. Eu estava com cinto. O airbag funcionou. Mas o susto. E agora essas dores?" Ela se curvou novamente, gemendo. Bruno podia ver as contrações atravessando seu corpo. "Ah, está vindo mais forte." Ele olhou ao redor desesperadamente. Carros continuavam passando em alta velocidade, nenhum diminuindo, apenas jogando mais água sobre eles. A marginal era um deserto de indiferença, cada motorista focado em seu próprio destino, sua própria urgência. Bruno pegou seu próprio celular, mãos trêmulas. Ligou para o 192. "SAMU, qual a emergência?" atendeu uma voz feminina e profissional.
Uma mulher grávida, acho que entrando em trabalho de parto, acidente de carro na Marginal Tietê, altura do quilômetro 18, sentido Castelo Branco. Preciso de uma ambulância urgente. Senhor, com esse temporal, temos várias ocorrências. Vou despachar uma viatura, mas o tempo estimado de chegada é de 45 a 50 minutos. 50 minutos? Bruno quase gritou. Ela está tendo contrações agora. Compreendo a situação, senhor, mas temos alagamentos em 3 vias principais e... Bruno desligou, o desespero tomando conta. 50 minutos era tempo demais. Qualquer coisa poderia acontecer em 50 minutos. O que eles disseram? A mulher perguntou, lágrimas misturando-se com a chuva em seu rosto. Vão mandar uma ambulância, Bruno respondeu, evitando mencionar o tempo. Ele olhou para o Civic dela, depois para seu próprio Corsa. Uma decisão começou a se formar em sua mente. Uma decisão que ele sabia ser completamente insana. Escuta, meu carro está funcionando. O hospital mais próximo daqui é o Santa Marcelina, uns 20 minutos de carro. Eu posso levar a senhora. Os olhos dela se arregalaram, alternando entre esperança e medo. Você faria isso? Mas você não me conhece. Eu sou uma completa estranha. A senhora está precisando de ajuda. É só isso que importa. Bruno já estava segurando o braço dela com gentileza, ajudando-a a caminhar em direção ao seu carro. Como é seu nome? Camila Andrade. Ela gemeu novamente, quase dobrando-se. Bruno a segurou, suportando parte de seu peso. Calma, Camila. Eu sou Bruno. Vamos chegar no hospital, eu prometo. Ele a ajudou a entrar no banco de trás do Corsa, tirando o casaco encharcado para colocar embaixo dela como proteção extra. O carro cheirava a mofo e água de chuva, o estofamento rasgado em alguns pontos, mas era o que tinham. Bruno correu de volta, trancou o Civic de Camila rapidamente e voltou para seu carro, jogando-se no banco do motorista. Suas mãos tremiam enquanto ligava a ignição. O motor tossiu 1 vez, 2 vezes. Não agora, por favor. Ele sussurrou. Na terceira tentativa, o Corsa pegou com um rugido relutante. Bruno agradeceu silenciosamente e já estava acelerando, cortando de volta para a pista principal. Calma aí atrás, Camila. Vou o mais rápido que puder com segurança. Foi então que ele ouviu. Um soluço baixo, vindo do chão do carro. Seu sangue gelou. Ele olhou rapidamente pelo retrovisor e seu coração quase parou. Atrás do banco do passageiro, encolhido no chão em posição fetal, estava Miguel. Seu filho. Que deveria estar na escola, que deveria estar seguro. Miguel! Bruno quase gritou, por pouco não perdendo o controle do carro. O que você está fazendo aqui? O menino levantou a cabeça, o rosto pálido, os olhos arregalados de puro terror. Suas mãos tampavam os ouvidos e ele tremia de forma incontrolável. Eu esqueci minha lancheira, ele conseguiu dizer entre soluços. Voltei pro carro e você não viu. E aí você dirigiu de volta e tem chuva, pai. Tem muita chuva e a gente tá indo rápido e a mamãe... O mundo de Bruno desmoronou. Ele tinha esquecido completamente da lancheira na correria da manhã. Miguel tinha voltado pro carro sem que ele visse, provavelmente se agachando para pegar a lancheira do chão no momento em que Bruno fez o retorno. E agora seu filho estava tendo um ataque de pânico. Porque a última vez que Miguel estivera num carro sob chuva forte, indo em alta velocidade, ele tinha 7 anos. Não, tinha 4 anos. E estava sentado no banco de trás enquanto Laura dirigia cantando junto com ela, quando o caminhão perdeu o controle na pista molhada e... Miguel, filho, escuta minha voz. Bruno forçou sua voz a permanecer calma, mesmo com o pânico absoluto corroendo seu peito. Ele precisava dirigir, precisar levar Camila ao hospital, mas seu filho estava em pânico no banco de trás. Você está seguro, tá me ouvindo? Papai está no controle. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Assim como a mamãe também não ia deixar? Miguel soluçou,
e as palavras cortaram Bruno como uma faca. No banco de trás, Camila observava a cena, sua própria dor momentaneamente esquecida diante do trauma que se desenrolava no carro. Suas mãos ainda protegiam a barriga, mas seus olhos estavam fixos no menino encolhido no chão. Miguel, ela disse com voz surpreendentemente firme. Olha para mim, querido. O menino ergueu os olhos assustados. Meu nome é Camila, e eu tenho um bebê na barriga que precisa de ajuda agora. Seu pai é um herói por me ajudar. Mas eu preciso que você seja corajoso agora, porque ele não pode dirigir bem se estiver preocupado com você. Você consegue ser corajoso por mim? Pelo bebê? Miguel olhou para ela, depois para Bruno no retrovisor, depois de volta para Camila. Lentamente, muito lentamente, ele assentiu. Isso, bom menino. Agora senta no banco direito, coloca o cinto e segura firme na minha mão. Vamos passar por isso juntos, tá bom? Com movimentos trêmulos, Miguel subiu para o banco e colocou o cinto. Estendeu a mão para trás e Camila a segurou firmemente, mesmo enquanto outra contração a atingia. Bruno sentiu lágrimas queimando seus olhos. Sua garganta estava apertada demais para falar. Ele apenas acelerou, navegando pelo trânsito caótico da marginal sob a tempestade. O limpador de para-brisa chiava ritmicamente. Esquerda, direita, esquerda, direita, como um metrônomo marcando cada segundo que passava. 8h24. A reunião já tinha começado. Renato provavelmente já estava olhando para a cadeira vazia de Bruno, sua expressão ficando mais dura a cada minuto. Tudo pelo que ele tinha trabalhado, tudo que eles precisavam, desaparecendo como a água que escorria pelo para-brisa. Ah, Deus! Camila gritou, curvando-se. Está vindo mais rápido? As contrações estão muito próximas. Bruno olhou desesperadamente para os sinais. Hospital Santa Marcelina, 8 km. O trânsito estava denso, mas ele conhecia um atalho. Era arriscado, passava por ruas menores que poderiam estar alagadas, mas cortaria o caminho pela metade. Ele tomou a decisão em uma fração de segundo, saindo da marginal na próxima saída. Segura firme, ele avisou, acelerando pela Avenida Aricanduva. Os pneus do Corsa protestavam a cada curva, aquaplanando levemente sobre as poças profundas. Ele reduzia a velocidade no último segundo possível, acelerava novamente, suas mãos suadas no volante. Pai, você está dirigindo muito rápido. Miguel disse com voz trêmula, mas mantendo-se corajoso como prometera. Eu sei, campeão, mas tem que ser assim agora. Confia no papai. Eles passaram por uma rua comercial onde lojistas colocavam sacos de areia nas portas para conter a enchente. Mais à frente, um ônibus havia quebrado no meio da pista, forçando Bruno a subir na calçada para passar. Pedestres corriam para se abrigar, alguns gritando impropérios para o Corsa que passava espalhando água. Desculpa! Emergência! Bruno gritou pela janela, sabendo que ninguém poderia ouvi-lo. Quanto falta? Camila ofegou. Sua pele estava pálida agora, suor misturando-se com a chuva que ainda gotejava de seus cabelos. 5 minutos. Só mais 5 minutos. Aqueles foram os 5 minutos mais longos da vida de Bruno. Cada semáforo vermelho que ele era forçado a respeitar parecia durar uma eternidade. Cada segundo em que Camila gemia de dor no banco de trás era uma tortura. E cada vez que olhava pelo retrovisor e via Miguel segurando a mão dela, os olhinhos apertados com força, seu coração se despedaçava um pouco mais. Laura teria sido tão orgulhosa do filho deles neste momento. Apesar do medo, apesar do trauma, ele estava sendo corajoso. Finalmente, o hospital apareceu à frente. Um prédio branco de 7 andares com um letreiro azul, Hospital Santa Marcelina, brilhando através da chuva como um farol. Bruno acelerou até a entrada da emergência, não se importando com as sinalizações de proibido estacionar. Ele pulou do carro e correu até a porta de trás, ajudando Camila a sair. Ela mal conseguia ficar em pé. Ajuda! Preciso de ajuda aqui! Ele gritou para as portas automáticas que se abriram. 2 enfermeiras e um médico apareceram imediatamente com uma cadeira de rodas. Treinados para emergências,
Eles avaliaram a situação em segundos. Quantos meses? O médico perguntou enquanto ajudavam Camila a sentar. 37 semanas, ela ofegou. Contrações. Cada 2 minutos. Vamos levá-la para o centro obstétrico agora. O senhor é o pai? O médico perguntou a Bruno. Não, eu só a encontrei na estrada. Ela teve um acidente. O médico assentiu, já empurrando a cadeira. O senhor salvou 2 vidas hoje. Mais 10 minutos e teríamos um parto na estrada. Eles desapareceram pelas portas duplas, levando Camila para o interior do hospital. E então, de repente, Bruno estava ali parado na entrada da emergência, encharcado, tremendo, com Miguel ao seu lado. O menino olhou para o pai, ainda pálido, mas o terror tinha saído de seus olhos. Pai, a gente fez isso? Bruno se ajoelhou ali mesmo, na entrada do hospital, e abraçou seu filho com toda a força que tinha. Sim, campeão. A gente fez isso. Você foi tão corajoso, tão corajoso. Como a mamãe. Exatamente como a mamãe. Eles ficaram assim por um longo momento, pai e filho, abraçados sob a cobertura da entrada da emergência, enquanto a chuva continuava caindo. O mundo ao redor parecia distante, irreal, até que o celular de Bruno vibrou no bolso. Ele sabia quem era antes mesmo de olhar. 5 mensagens de Renato Figueiredo. Cadê você? Bruno, a reunião começou. Você está ciente do que significa não aparecer hoje? Isso é extremamente desrespeitoso com a diretoria. Ligue para mim agora! Bruno fechou os olhos, sentindo o peso do que havia feito começar a cair sobre ele. Ele olhou para Miguel, que o observava com aqueles olhos amendoados idênticos aos de Laura. Pai, você vai perder aquela reunião importante, né? Bruno engoliu em seco. Acho que sim, campeão. Mas você fez a coisa certa, né? Como você sempre faz. E ali molhado e tremendo na entrada de um hospital, com tudo pelo que tinha trabalhado desmoronando, Bruno olhou para seu filho e sorriu. Um sorriso genuíno, apesar de tudo. Sim, filho. Eu fiz a coisa certa, mesmo que isso custasse tudo. Ele pegou o celular com mãos trêmulas e digitou a mensagem que sabia que mudaria sua vida. Senhor Renato, tive uma emergência. Uma mulher grávida precisava de ajuda. Estou no hospital com ela agora. Peço desculpas pelo atraso. Explico assim que possível. Enviou. 3 segundos depois, o celular tocou. Renato. Bruno atendeu, preparando-se para o pior. Bruno Carvalho. A voz do chefe veio fria como gelo. Você tem noção do que acabou de fazer? A diretoria está aqui, na sala, esperando. E você me manda uma mensagem sobre uma mulher grávida? Que tipo de desculpa esfarrapada é essa? Senhor, eu sei que parece mal, mas... Parece mal? Parece mal? Bruno, você tinha uma chance. Uma única chance de provar que merecia essa promoção. E você simplesmente... Não aparece? Sem ligar? Sem avisar com antecedência? Eu não tinha como avisar, senhor. Aconteceu no caminho, eu... Não quero ouvir suas desculpas. Você quer saber o que eu disse para a diretoria quando perguntaram onde você estava? Sabe o que eu tive que dizer? Bruno ficou em silêncio, segurando Miguel mais perto. Eu disse que você não era confiável, que eu tinha cometido um erro ao considerá-lo para a promoção. E sabe o que eles disseram, Bruno? Eles disseram que sua ausência já diz tudo o que precisam saber sobre seu caráter. Senhor, por favor, se eu puder apenas explicar, não precisa explicar nada. Volte segunda-feira às 9h. Vamos ter uma conversa sobre seu futuro nesta empresa. Ou melhor, sobre sua falta de futuro. A ligação caiu. Bruno ficou olhando para o celular, o aparelho tremendo em sua mão. Ao redor dele, o hospital continuava seu funcionamento normal. Ambulâncias chegavam. Pessoas entravam e saíam. A vida seguia. Mas a dele havia acabado de mudar completamente. Pai? Miguel puxou sua manga. Você tá chorando? Bruno limpou rapidamente o rosto. Não, filho. É só a chuva. Mas não era só a chuva. E ambos sabiam disso.
O fim de semana passou em uma névoa de ansiedade. Bruno mal conseguiu dormir, repassando mentalmente todas as possíveis maneiras de explicar o que havia acontecido. Talvez se ele levasse um relatório médico do hospital. Talvez se conseguisse que Camila confirmasse a história. Talvez. Mas no fundo, ele sabia a verdade. Renato Figueiredo não era o tipo de homem que aceitava justificativas. Era o tipo que fazia exemplos. Na manhã de segunda-feira, Bruno acordou antes do alarme. 5h43. Lá fora, o céu ainda estava escuro, mas a chuva tinha dado trégua. Ele se vestiu com cuidado, escolhendo sua melhor camisa social, a azul clara que Laura dizia que combinava com seus olhos, e a calça que tinha passado 2 vezes para garantir que não tivesse nenhum vinco. "Pai, você vai ficar bem?" Miguel perguntou da porta do quarto, ainda de pijama, esfregando os olhos com sono. Bruno forçou um sorriso. "Claro, campeão. Tudo vai ficar bem." Mentiras que pais contam para proteger seus filhos. O trajeto até o hipermercado Almeida, parte da rede Almeida em Cia, uma das maiores do país, levou 35 minutos. Bruno chegou com quase 1 hora de antecedência, estacionando seu Corsa na vaga de sempre, ao lado da picape de Tiago, seu melhor amigo no trabalho. O prédio administrativo ficava no 3º andar do complexo, acima do próprio supermercado. Eram apenas 8h15 da manhã, mas Bruno podia ver que várias luzes já estavam acesas. A empresa fervia com a movimentação normal de uma segunda-feira. "Bruno, cara!" Tiago o interceptou no corredor, seus olhos arregalados de preocupação. Ele tinha 29 anos, era coordenador de estoque, e tinha sido a única pessoa que ligara para Bruno durante o fim de semana para saber como ele estava. "Você não devia estar aqui ainda. O Renato Ele tá numa fúria que eu nunca vi antes." "Eu sei, Tiago, mas eu preciso tentar explicar." "Explicar o quê, cara?" Tiago baixou a voz olhando ao redor para garantir que estavam sozinhos. "Ele passou sexta inteira falando mal de você. Disse para todo mundo que você tinha inventado uma desculpa esfarrapada, que provavelmente estava dormindo em casa ou numa ressaca. Ele te destruiu, mano." Bruno sentiu a bile subir na garganta. "Eu não inventei nada. Uma mulher grávida realmente precisava de ajuda." "Eu acredito em você." Tiago colocou a mão no ombro do amigo. "Mas o Renato não. E pior, ele convenceu a diretoria de que você não é confiável. A promoção foi para Juliana. Anunciaram na sexta de tarde." Juliana, a supervisora do turno da tarde, competente, organizada e, Bruno sabia, muito mais disposta a puxar o saco do chefe. "Tá, tudo bem." Bruno respirou fundo. "A promoção eu já tinha perdido mesmo, mas eu ainda tenho meu emprego, certo? Eu ainda sou gerente de logística." O silêncio de Tiago disse tudo. "Cara..." Tiago evitou seu olhar. "Tem um boato rolando que ele vai te rebaixar, talvez até demitir. Ele tá marcando o território com os caras da diretoria." Antes que Bruno pudesse responder, a secretária do Renato, Mariana, apareceu no corredor. Ela tinha 55 anos, trabalhava na empresa há 20, e sua expressão geralmente calorosa estava cuidadosamente neutra. "Bruno, o senhor Figueiredo quer vê-lo, agora." O escritório de Renato Figueiredo ficava no final do corredor, uma sala de canto com janelas amplas que davam vista para o estacionamento e para a avenida movimentada além. A placa na porta dizia "Gerente Regional", em letras douradas polidas. Bruno bateu 2 vezes. "Entre." A sala era exatamente o que se esperaria de um homem como Renato. Móveis de couro, certificados emoldurados cobrindo uma parede inteira, fotos dele apertando mãos de executivos importantes, um quadro com o organograma da empresa onde seu nome estava destacado em negrito. Renato estava sentado atrás de sua mesa de mogno, usando um terno cinza perfeitamente cortado. Aos 52 anos, tinha cabelos grisalhos penteados para trás e uma expressão que raramente mostrava emoção além de desaprovação. Mas hoje, havia algo diferente em seus olhos. Uma espécie de satisfação cruel. "Sente-se, Carvalho." Bruno sentou, as mãos suando. Na mesa entre eles,
Havia uma pasta Manila com seu nome. Senhor, eu gostaria de explicar o que aconteceu na sexta. Não precisa. Renato o interrompeu, sua voz cortante como vidro. Eu já ouvi sua mensagem. Uma mulher grávida. Que conveniente. Não foi inventado, senhor. Eu posso trazer documentos do hospital. Eu posso... Carvalho. Renato se inclinou para a frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Você acha que eu sou idiota? Você acha que eu não vejo os padrões? Padrões, senhor? Nos últimos 6 meses, você chegou atrasado 5 vezes. 5. Sempre com alguma desculpa. Trânsito. O menino estava doente. O carro quebrou. E agora, no dia mais importante, quando a diretoria nacional estava aqui, quando seu futuro na empresa dependia de você mostrar comprometimento, você simplesmente não aparece? Senhor, cada um daqueles atrasos tinha uma razão legítima. Eu não me importo. Renato bateu a mão na mesa, fazendo Bruno dar um pulo. Você quer saber o que eu vejo? Eu vejo um homem que não tem suas prioridades em ordem. Um homem que deixa sua vida pessoal interferir no trabalho constantemente. Um homem que não tem o que é necessário para subir nesta empresa. Bruno sentiu a raiva começar a ferver dentro dele. Minha vida pessoal? Senhor, eu sou pai solteiro. Minha esposa morreu. Eu estou criando meu filho sozinho enquanto trabalho 60 horas por semana nesta empresa. Eu nunca pedi tratamento especial. Nunca reclamei das horas extras, nunca... E eu deveria te dar uma medalha por isso? Renato o cortou novamente. Metade dos funcionários aqui tem problemas pessoais, Carvalho. Famílias, doenças, tragédias. Mas eles aparecem. Eles fazem seu trabalho. Eles não inventam histórias de mulheres grávidas para justificar incompetência. Eu não inventei nada! Bruno se levantou, incapaz de se conter. Ela existe! Ela está no Hospital Santa Marcelina. O bebê nasceu. Eu salvei 2 vidas naquele dia. Sente-se. A voz de Renato era perigosamente baixa agora. Bruno permaneceu de pé por mais 1 segundo, sua respiração pesada, antes de lentamente voltar à cadeira. Renato abriu a pasta Manila, tirando alguns papéis. Eu conversei com o RH durante o fim de semana. Revisamos seu histórico de trabalho. Revisamos suas avaliações de desempenho e chegamos a uma conclusão. Bruno sentiu seu estômago cair. Esta empresa valoriza disciplina, pontualidade e confiabilidade acima de tudo. Você demonstrou que não possui nenhuma dessas qualidades no nível que exigimos de nossos gerentes. Renato empurrou os papéis pela mesa. Efetivo, imediatamente você está sendo desligado por justa causa, faltas injustificadas e abandono de posto de trabalho. O mundo parou. Justa. Justa causa? Bruno mal conseguiu formar as palavras. Senhor, eu expliquei o que aconteceu. Não foi abandono. Foi uma emergência médica. Uma alegada emergência médica que você não documentou adequadamente, não comunicou com antecedência e que resultou em sua ausência durante um compromisso crítico da empresa. Renato tinha claramente ensaiado esse discurso. Justa causa significa sem aviso prévio, sem indenização, sem seguro-desemprego. Você tem até o fim do dia para limpar sua mesa e devolver seu crachá. Senhor, por favor. Bruno odiou o desespero em sua própria voz, mas não conseguia parar. Eu tenho um filho. Eu tenho contas. Eu preciso deste emprego. Deveria ter pensado nisso antes. Mas eu não fiz nada de errado. A voz de Bruno se elevou, quebrando. Eu ajudei alguém, uma mulher que estava em perigo. Como isso pode estar errado? Pela primeira vez, algo passou pelos olhos de Renato. Não era empatia. Era algo mais sombrio, satisfação. O mundo real não recompensa os heróis, Carvalho. Recompensa os que aparecem no trabalho. Houve uma batida na porta. Mariana entrou, parecendo desconfortável. Senhor Figueiredo, o pessoal do RH está aqui. E... Ela hesitou. Alguns dos funcionários pediram para falar com o senhor sobre o senhor Bruno. Diga a eles que é uma questão resolvida. E traga aqui o pessoal do RH para testemunhar a entrega do crachá. Nos minutos seguintes, uma névoa de humilhação desceu sobre Bruno. 2 representantes do RH entraram.
Pessoas que ele conhecia, que cumprimentava nos corredores, que vinham nas festas de fim de ano. Agora, olhavam para ele com aquela mistura de pena e profissionalismo distante que as pessoas usam quando querem se dissociar do sofrimento alheio. Ele assinou papéis, entregou seu crachá, entregou as chaves do seu armário. Você tem até às 17 horas para remover seus pertences pessoais, uma das mulheres do RH disse sem olhar em seus olhos. Alguém da segurança vai acompanhá-lo. Segurança. Como se ele fosse um criminoso. A caminhada até seu escritório, não, já não era mais seu, foi a mais longa de sua vida. Funcionários pararam de falar quando ele passou. Alguns desviaram o olhar. Outros sussurravam. A notícia se espalhava como fogo. Tiago o esperava na porta do escritório, os olhos vermelhos. Cara, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Bruno começou a esvaziar suas gavetas. Não tinha muito. Uma caneca que Laura tinha dado de presente. Uma foto dela e Miguel. Alguns papéis pessoais. Toda uma carreira reduzida a uma caixa de papelão. Isso é tão injusto, mano, Tiago murmurou. Todo mundo sabe que você é um dos melhores gerentes que essa empresa já teve. Você sempre se importou com as pessoas. Sempre. Aparentemente isso não importa. Do outro lado do escritório de vidro, Bruno podia ver Renato falando com um grupo de gerentes. Ele gesticulava, provavelmente contando a história de como tinha lidado com um funcionário problemático. Os outros acenavam com a cabeça, concordando. Eu tenho algum dinheiro guardado, Tiago disse de repente. Não é muito, mas eu posso emprestar, para ajudar com as contas até você achar outro. Não. Bruno o cortou, mas sua voz era gentil. Obrigado, Tiago. De verdade. Mas eu não posso aceitar. Orgulho. O luxo estúpido de um homem orgulhoso que não sabia como cairia baixo ainda. Enquanto Bruno embalava seus pertences em São Paulo, a 12 quilômetros de distância, em um quarto de hospital privado no Santa Marcelina, Camila Andrade estava sentada em sua cama segurando um bebê minúsculo contra o peito. Helena. Era o nome que tinha escolhido. Helena Andrade, 2,8 quilos, nascida prematuramente mais saudável graças à intervenção rápida. Minha pequena guerreira, Camila sussurrou, acariciando os cabelos escuros da filha. Você deu um susto na mamãe. A porta se abriu e Dr. Henrique entrou. Um homem na casa dos 50 com óculos de armação grossa e um sorriso gentil. Ele havia sido o obstetra que a recebeu na emergência. Como está nossa dupla favorita? Ele perguntou, consultando a prancheta. Cansadas, mas bem, Camila sorriu. Doutor, aquele homem que me trouxe... Você sabe se ele deixou alguma forma de contato? Eu gostaria de agradecê-lo pessoalmente. Dr. Henrique franziu a testa. Ah, sim. O pai com o menino. Eu falei brevemente com ele quando terminamos o parto. Ele parecia... aflito. Mencionou algo sobre ter perdido algo importante no trabalho por ter trazido você. O coração de Camila apertou. Perdido? Perdido como? Não sei os detalhes, mas ele recebeu uma ligação enquanto estava aqui e ficou visivelmente abalado. Depois foi embora com o filho. Não deixou número nem nada. Camila olhou pela janela, para a cidade se estendendo lá fora. Ele me salvou, doutor. Salvou a Helena. E talvez tenha perdido algo precioso por causa disso? É o que parece, o médico concordou. Mas, senhora Andrade, queria falar com a senhora sobre outra coisa. O acidente. A polícia rodoviária esteve aqui ontem fazendo perguntas. Eles estão investigando o estado do guarda-rail onde a senhora bateu. Aparentemente havia um defeito estrutural que já deveria ter sido reparado. Mas Camila mal estava ouvindo. Sua mente estava voltando para aquele momento no carro, chovendo, um homem desconhecido arriscando tudo para ajudá-la. E um menino, como era o nome mesmo? Miguel. Um menino chamado Miguel que segurou sua mão e foi corajoso. Doutor, não tem como rastrear quem ele era? Não tem câmeras na emergência? Tem, mas seria preciso uma ordem judicial para acessar essas imagens para fins não médicos. Dr. Henrique hesitou. Embora
Se a senhora realmente quiser encontrá-lo, poderia tentar os canais de mídia social, postar sobre o que aconteceu. Às vezes, essas histórias se espalham e... Não. Camila balançou a cabeça decisivamente. Não quero expô-lo publicamente sem permissão, mas preciso encontrá-lo, doutor. Preciso saber se ele está bem e preciso agradecê-lo. O que ela não disse porque ainda estava processando era a outra razão, o modo como aquele homem tinha olhado para ela, não como uma executiva, não como a herdeira de um império, não como Camila Fonseca Andrade, CEO da Almeida Encia, mas apenas como uma pessoa que precisava de ajuda. Nos seus 34 anos de vida, nos 10 anos desde que assumira a empresa do pai falecido, ninguém mais a tinha olhado assim. Bruno chegou em casa às 14h30, muito mais cedo do que Miguel esperava. O menino estava com Dona Jurema, que havia se oferecido para ficar com ele depois da escola até Bruno voltar do trabalho. Bruno! Dona Jurema abriu a porta surpresa. Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Dona Jurema, a senhora pode dar licença para eu conversar com o Miguel sozinho? Algo na voz dele fez a mulher mais velha não fazer mais perguntas. Ela apenas assentiu, pegou sua bolsa e saiu discretamente, mas não antes de apertar o braço de Bruno com afeto. Miguel estava na sala, montando um quebra-cabeça no chão. Quando viu o pai, seu rosto se iluminou, mas a expressão morreu ao ver a caixa de papelão nas mãos de Bruno. Pai, você foi demitido? 7 anos. Seu filho tinha apenas 7 anos e já entendia perfeitamente o que uma caixa de papelão significava. Bruno colocou a caixa no chão e se sentou ao lado do filho. Sim, campeão. Eu fui. Por causa daquela senhora? Porque você ajudou ela? É complicado. Não é complicado. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Miguel. Você fez a coisa certa. Você ajudou ela e o bebê. Você disse que a gente sempre tem que ajudar as pessoas. E eu acredito nisso, filho. Eu ainda acredito. Então por que você foi demitido? Por que as pessoas ruins venceram? A voz de Miguel quebrou. Não é justo. Não é justo. Bruno puxou o filho para seus braços, sentindo as lágrimas molharem sua camisa. E pela primeira vez desde que saíra do escritório, ele também começou a chorar. Lágrimas silenciosas que escorriam pelo seu rosto enquanto segurava seu menino. Você está certo, não é justo, ele sussurrou. Mas às vezes a vida não é justa, Miguel. Às vezes, fazer a coisa certa custa caro, mas ainda é a coisa certa. A mamãe ia querer que você tivesse ajudado aquela senhora? A pergunta cortou fundo. Sim, Bruno respondeu sem hesitar. Sua mãe teria parado também, e ela teria ficado orgulhosa de mim por fazer isso. Eu também estou orgulhoso de você, pai. E ali, sentado no chão daquela sala com móveis velhos, sem emprego, com dívidas se acumulando, com o futuro mais incerto do que nunca, Bruno Carvalho sentiu algo estranho. Paz, não felicidade, não alívio. Mas uma paz profunda de saber que, quando testado, quando realmente importou, ele tinha feito a escolha certa. Ele tinha sido o homem que queria que seu filho se tornasse. O celular tocou. Número desconhecido. Bruno limpou o rosto e atendeu. Alô? Bruno Carvalho? Uma voz feminina desconhecida. Sim? Senhor Carvalho, meu nome é Patrícia Lemos. Sou assistente executiva da Almeida Encia, sede corporativa. Gostaria de convidá-lo para uma reunião em nossa matriz na Avenida Paulista, amanhã às 10 horas da manhã. Bruno ficou confuso. Desculpe, mas eu acabei de ser desligado da Almeida Encia hoje. Acho que há um engano. Não há engano, Sr. Carvalho. A convocação vem diretamente da presidência. É referente a um assunto de extrema importância. Sua presença é fortemente solicitada. Presidência? Mas eu nem conheço ninguém da presidência. Apenas compareça, por favor. Amanhã, 10 horas. Traga documento com foto. A ligação caiu. Bruno ficou olhando para o telefone completamente perdido. O que a presidência da empresa quereria com ele? Será que Renato tinha escalado a situação ainda mais,
querendo garantir que ele nunca mais trabalhasse em nenhuma filial da rede? Mas havia algo na voz daquela mulher. Não era hostilidade, era urgência. Quem era pai? Miguel perguntou. Eu não sei, campeão, mas acho que vou descobrir amanhã. A sede corporativa da Almeida, em Cia, ficava em um arranha-céu espelhado de 32 andares na Avenida Paulista, bem no coração financeiro de São Paulo. Bruno havia passado por aquele prédio dezenas de vezes ao longo dos anos, sempre olhando para cima com uma mistura de admiração e distância. Era onde as grandes decisões eram tomadas, onde o verdadeiro poder residia. Nunca imaginou que um dia seria convocado para lá. Naquela manhã de terça-feira, ele acordou às 6, tomou um banho demorado e vestiu o mesmo terno que usara na fatídica segunda-feira. Era o único que tinha. Estava limpo, mas mostrava sinais de uso. O tecido um pouco desgastado nos cotovelos, o corte já fora de moda há alguns anos. Dona Jurema se ofereceu para ficar com Miguel de novo, e desta vez não fez perguntas. Apenas abraçou Bruno na porta e sussurrou. Vai dar tudo certo, meu filho. Eu sinto que vai. O trajeto de metrô até a Paulista levou 40 minutos. Bruno preferiu economizar o combustível do carro, já que não sabia quanto tempo ainda conseguiria mantê-lo. A cada estação que passava, seu estômago se apertava mais. O que a presidência queria com ele? Seria uma formalização maior da demissão? Algum tipo de processo legal? Às 9h45, ele estava parado em frente ao prédio, olhando para seu reflexo nas portas de vidro. Um homem de 34 anos que parecia ter 40, com olheiras profundas e ombros curvados pelo peso de responsabilidades demais. Você consegue. Ele sussurrou para si mesmo. Por Miguel, você consegue. O saguão era impressionante. Piso de mármore italiano, um lustre de cristal gigantesco, paredes com painéis de madeira escura. Executivos bem vestidos caminhavam com pastas de couro, falando em telefones caros, exalando confiança e sucesso. Bruno se sentiu como um impostor. Posso ajudá-lo? A recepcionista perguntou com um sorriso profissional. Eu tenho uma reunião. Bruno Carvalho, às 10 horas. Ela digitou algo no computador, e seu sorriso vacilou por apenas uma fração de segundo antes de retornar. Ah, sim, o senhor está esperado. Por favor, pegue o elevador até o 30º andar. Alguém irá recebê-lo lá. 30º andar. O andar executivo, onde ficavam os escritórios dos diretores e da presidência. O elevador subiu tão suavemente que mal dava para perceber o movimento. Música clássica tocava baixinho. Quando as portas se abriram no 30º andar, Bruno foi recebido por uma mulher na casa dos 40, de tailleur impecável e postura de quem estava acostumado a lidar com pessoas importantes. Senhor Carvalho, sou Patrícia Lemos. Obrigada por comparecer. Eu não sabia que tinha escolha. Bruno respondeu, e imediatamente se arrependeu da franqueza. Mas Patrícia apenas sorriu. Por favor, venha comigo. Eles atravessaram um corredor forrado com obras de arte modernas e portas de madeira maciça com placas douradas. Diretoria financeira, diretoria de operações, diretoria jurídica. Cada porta parecia mais intimidante que a anterior. Finalmente pararam diante de uma porta dupla no final do corredor. A placa dizia simplesmente Presidência. O coração de Bruno disparou. Um momento, por favor. Patrícia bateu levemente e entrou fechando a porta atrás de si. Bruno ficou ali parado, sozinho no corredor silencioso, ouvindo apenas o som do ar-condicionado e os batimentos do próprio coração. Suas mãos suavam. Ele as limpou na calça, tentando controlar a respiração. A porta se abriu novamente. Pode entrar, Sr. Carvalho. O escritório era enorme. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Uma mesa de mogno dominava um lado da sala, rodeada por estantes cheias de livros e troféus empresariais. Quadros nas paredes mostravam a história da empresa. Fotos antigas do primeiro mercadinho, a expansão para a rede, inaugurações de filiais. Mas Bruno não estava olhando para nada disso.
porque sentada em uma das poltronas de couro, segurando um bebê nos braços, estava a mulher que ele havia salvado na chuva. Camila. Você, ele sussurrou, completamente perdido. Ela sorriu, um sorriso caloroso que iluminou todo o seu rosto. Oi, Bruno. Você... O bebê. As palavras se atropelavam em sua boca. O bebê está bem? Você está bem? O que você está fazendo aqui? O bebê está ótima. Helena. Ela é forte como a mãe. Camila se levantou com cuidado, aproximando-se dele. Ela estava usando um vestido azul marinho elegante, os cabelos presos em um coque profissional, completamente diferente da mulher encharcada e desesperada da marginal. E estou aqui porque este é meu escritório, Bruno. Ele piscou, confuso. Seu... Escritório? Deixa eu me apresentar adequadamente. Ela estendeu a mão livre. Camila Fonseca Andrade, CEO e acionista majoritária da Almeida Encia. O mundo parou. Bruno olhou para ela, depois para o escritório, depois de volta para ela. Você é a dona? Meu pai, Eduardo Fonseca, fundou a empresa em 1982. Quando ele faleceu há 10 anos, eu assumi. Hoje temos 50 filiais em 3 estados e mais de 8.000 funcionários. Ela fez uma pausa. Incluindo você. Até segunda-feira. A realidade caiu sobre Bruno como um balde de água fria. Você sabe o que aconteceu? Sei. A voz dela ficou séria. Por isso você está aqui. Por favor, sente-se. Bruno se deixou cair em uma das poltronas, as pernas bambas. Camila colocou Helena delicadamente em um Moisés portátil ao lado da mesa e sentou-se à sua frente. Quando acordei no hospital, ela começou. A primeira coisa que perguntei foi sobre você. Sobre o homem que me salvou. O doutor. Henrique me contou que você tinha ido embora, mas que parecia perturbado, que mencionou ter perdido algo importante no trabalho. Bruno não conseguia falar. Apenas ouvia, ainda processando tudo. Levei 2 dias para conectar os pontos. 2 dias checando relatórios de RH de todas as nossas filiais, procurando por qualquer demissão ou situação disciplinar que tivesse acontecido na segunda-feira. E então encontrei. Ela pegou uma pasta na mesa. Bruno Carvalho, 34 anos, gerente de logística da filial Zona Leste. Demitido por justa causa na segunda-feira às 9h30 da manhã. Motivo alegado, falta injustificada e abandono de posto. Eu não abandonei, Bruno disse, sua voz rouca. Eu estava salvando você. Eu sei. Os olhos de Camila brilhavam. Eu sei exatamente onde você estava. E o que me deixa furiosa, Bruno, é que você foi punido por fazer a coisa certa. Mais do que isso, você foi humilhado, difamado e jogado fora como se não tivesse valor. Pelo quê? Por ter compaixão? Por ter coragem? Lágrimas começaram a queimar os olhos de Bruno. Eu tinha um filho para sustentar, contas para pagar. Eu perdi tudo. Eu sei. Li seu arquivo completamente. Camila se inclinou para a frente. Viúvo há 3 anos. Criando Miguel sozinho. Nunca faltou um dia de trabalho até este ano, quando seu filho teve pneumonia e você precisou ficar com ele no hospital por 3 dias. Avaliações de desempenho consistentemente excelentes. Querido pelos funcionários. Conhecido por ajudar colegas que estavam passando por dificuldades. Ela fez uma pausa, sua voz ficando mais firme. E você foi demitido por um gerente regional inseguro que queria fazer um exemplo de você na frente da diretoria. Renato Figueiredo não te demitiu porque você não era bom o suficiente, Bruno. Ele te demitiu porque seu ato de bondade o fez parecer mesquinho em comparação. Eu não sabia, não fazia ideia que você era... Como poderia saber? Eu estava incógnita naquele dia. Tinha saído de uma reunião com fornecedores em Campinas e estava voltando para São Paulo quando o acidente aconteceu. Eu faço questão de viajar sem seguranças ou motoristas algumas vezes, para ver como as coisas realmente funcionam. Ela sorriu tristemente. E vi como as pessoas passam por alguém em necessidade sem nem diminuir a velocidade. Vi como é fácil ignorar o sofrimento quando ele nos inconveniencia. Mas você também viu,
Uma nova voz disse da porta. Como ainda existem pessoas que escolhem diferente. Bruno se virou. Um homem mais velho, por volta dos 60, entrou no escritório. Ele tinha cabelos brancos, óculos de armação dourada e uma presença que exalava sabedoria. Bruno, este é doutor Maurício Campos, presidente do nosso conselho administrativo e amigo da família há 40 anos. Camila apresentou. Senhor Carvalho, Dr. Maurício estendeu a mão, que Bruno apertou em transe. Quando Camila me contou o que você fez e o que aconteceu depois, eu insisti em estar presente nesta reunião. Porque o que aconteceu com você é sintomático de um problema maior que estamos combatendo. Camila assentiu. Nos últimos anos, à medida que crescemos, percebi que estávamos perdendo algo essencial. A empresa do meu pai foi fundada com base em valores de comunidade, de cuidar das pessoas. Mas quanto maior ficamos, mais essas coisas foram sendo substituídas por métricas, eficiência, números. Ela se levantou, caminhando até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Eu estava voltando daquela reunião de fornecedores pensando exatamente nisso. Como recuperar a alma da empresa. E então, você parou na chuva. Você, que tinha tudo a perder. Você, que tinha uma reunião importante. Você, com um filho no carro traumatizado por um acidente anterior. E mesmo assim, parou. Bruno limpou uma lágrima que escorria. Como você sabe sobre o trauma do Miguel? Conversei com o Dr. Henrique. Ele me contou sobre o menino corajoso que segurou minha mão no banco de trás, lutando contra seu próprio medo para me ajudar. A voz dela falhou. Seu filho tem 7 anos, Bruno. 7 anos e ele escolheu ser corajoso porque é o que você ensinou a ele. Porque é o que você é. Doutor. Maurício pegou outro conjunto de papéis. Senhor Carvalho, Renato Figueiredo foi afastado de suas funções ontem à noite. Está sob investigação interna por múltiplas violações de nosso Código de Conduta, incluindo abuso de autoridade e demissão injusta. Ele nunca mais trabalhará nesta empresa. Quanto a você, Camila retornou para sua cadeira. A demissão por justa causa foi anulada. Todos os seus direitos trabalhistas serão honrados e pagos retroativamente. E temos uma proposta para você. Ela abriu uma pasta nova tirando um documento oficial. Estamos criando uma nova posição na empresa, Diretor Regional de Cultura e Valores Humanos. O trabalho é viajar entre nossas 50 filiais, identificar funcionários e gestores que incorporam os valores que queremos promover. Pessoas como você. E também identificar aqueles que não deveriam estar em posições de liderança. Pessoas como Renato. Bruno mal podia acreditar no que estava ouvindo. O salário é R$18 mil mensais mais benefícios completos. Horário flexível, porque sabemos que você tem um filho, home office 3 dias por semana, e... Ela hesitou, um sorriso tocando seus lábios. Um carro da empresa, porque aquele Corsa merece se aposentar. Eu não. Bruno tentou falar, mas as palavras não saíam. Tem mais. Dr. Maurício continuou. Estamos lançando o programa Asas Almeida. Um fundo de assistência para funcionários que passam por dificuldades. Porque ninguém nesta empresa deveria ter que escolher entre pagar aluguel e comprar remédio para o filho. Asas? Bruno sussurrou. Camila sorriu. O Dr. Henrique me contou sobre o desenho. Sobre como Miguel vê você como um anjo. E eu percebi. É assim que deveríamos ver todos os nossos funcionários. Como pessoas com asas, capazes de levantar não apenas a si mesmas, mas aos outros também. Bruno enterrou o rosto nas mãos, os ombros sacudindo com soluços que não conseguia mais conter. Anos de luta, de medo, de carregar tudo sozinho. E agora alguém estava dizendo que ele tinha valor, que seu sacrifício importava, que fazer a coisa certa não tinha sido um erro. Por quê? Ele finalmente conseguiu perguntar. Por que fazer tudo isso por mim? Camila se ajoelhou na frente dele, olhando diretamente em seus olhos. Porque você me salvou, Bruno. Salvou minha filha. E quando perguntei ao hospital como lhe agradecer,
Eles me disseram que você foi embora sem deixar nome, número, nada. Porque para você não era sobre recompensa. Era apenas sobre ajudar. Ela segurou as mãos dele. Mas também porque você representa algo que esta empresa precisa desesperadamente lembrar. Que pessoas importam mais que lucros, que momentos de bondade importam mais que reuniões. Que um homem que para ajudar uma estranha na chuva vale mais que 10 que chegam no horário, mas não têm coração. O que você diz, Sr. Carvalho? Dr. Maurício perguntou. Aceita nossa oferta? Bruno olhou para Camila, depois para Helena dormindo pacificamente no Moisés, depois para os 2 executivos que o observavam com esperança genuína. Pensou em Miguel, em finalmente poder dar ao filho a segurança que ele merecia, em não ter que escolher entre contas, em poder honrar a memória de Laura vivendo os valores que ela amara nele. Eu aceito, ele disse, e pela primeira vez em 3 anos, sentiu que talvez, apenas talvez, tudo fosse ficar bem. 6 meses depois, a nova filial da Almeida Encia, em Guarulhos, estava em inauguração. Faixas coloridas decoravam o estacionamento, balões balançavam no vento e uma pequena multidão de funcionários e clientes aguardava a cerimônia de abertura. Bruno estava nos bastidores, conferindo seu discurso. Como diretor regional de Cultura e Valores Humanos, era sua responsabilidade falar sobre o que tornava esta filial especial. Tinha sido construída com práticas sustentáveis, empregava membros da comunidade local e dedicava 5% dos lucros para programas sociais. Pai, olha! Miguel correu até ele, usando uma camisa azul da empresa com um crachá especial de visitante VIP. A tia Camila disse que eu posso apertar o botão de abrir as portas. Bruno riu, bagunçando os cabelos do filho. É mesmo? Que honra! Prontos? Camila apareceu, segurando Helena, agora com 6 meses, gordincha e sempre sorrindo, no colo. Nos últimos meses, ela e Bruno tinham desenvolvido uma amizade genuína, não romântica. Ambos ainda carregavam suas perdas, mais profunda, baseada em respeito mútuo e na compreensão de que a vida os havia conectado por um motivo. Pronto, Bruno confirmou. A cerimônia foi linda. Quando chegou sua hora de falar, Bruno olhou para o mar de rostos. Funcionários velhos e novos, membros da comunidade, até algumas pessoas da imprensa. Há 6 meses, ele começou. Eu estava numa estrada chuvosa com tudo a perder. E vi alguém que precisava de ajuda. Parei, mesmo sabendo que custaria tudo. E naquele momento, ensinei ao meu filho a lição mais importante que posso ensinar, que quem somos é definido não pelas escolhas fáceis, mas pelas difíceis. Ele encontrou os olhos de Miguel na primeira fila, sentado ao lado de Dona Jurema, que agora tinha todas as suas contas pagas e um pequeno apartamento novo que Bruno havia ajudado a conseguir. Esta empresa, Bruno continuou, decidiu que valores importam, que pessoas importam, e é por isso que estou orgulhoso de trabalhar aqui. Não apenas porque me deram uma segunda chance, mas porque estão comprometidos em dar segundas chances a todos que realmente se importam. Mais tarde, depois dos discursos e do corte da fita, depois que Miguel apertou orgulhosamente o grande botão vermelho que abriu as portas automaticamente, depois que as multidões começaram a se dispersar, Bruno ficou por um momento sozinho no estacionamento. Olhou para o céu, limpo, azul, sem nuvens de chuva. Conseguimos, Laura, ele sussurrou. Eu sei que você está orgulhosa, de mim e principalmente dele. Nosso menino tá bem, a gente tá bem. Uma brisa gentil passou, e por um momento, Bruno podia jurar que sentiu o perfume dela. Pai! Miguel gritou da entrada. Vem! A tia Camila disse que tem bolo! Bruno sorriu, limpando uma lágrima feliz, e correu para onde seu filho o esperava. Porque, afinal, era isso que importava. Não o dinheiro, não a posição, não o reconhecimento, mas as pessoas que amamos, as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. E a coragem de parar quando alguém precisa, mesmo que o mundo todo esteja acelerando ao redor. Às vezes, a coisa certa a fazer é a mais difícil. Bruno perdeu tudo por parar para ajudar uma estranha na chuva.
Mas o que ele não sabia é que aquele ato de bondade não só salvaria 2 vidas, mas transformaria completamente a sua própria. A verdadeira pergunta é: e você? Se estivesse dirigindo naquela marginal, com uma reunião importante esperando, com tudo a perder, você teria parado? Seja honesto consigo mesmo. E se a resposta te incomodar, lembre-se: nunca é tarde para começar a ser a pessoa que você quer ser. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários qual foi a última vez que você parou para ajudar alguém, mesmo quando não era conveniente. E se você ainda não assistiu, eu separei uma história ainda mais incrível que você precisa ver agora. Clique aqui e prepare-se para se emocionar novamente.